E desistir não faz parte. Desistir é para fraco. Uhum. Você desiste se você não tiver Deus na sua frente. Você tem que ter um propósito. Você tem que saber que acima de você sempre tem Deus. Uhum. Ele está com você todos os dias. No dia bom e no dia ruim. Sim. Então, se eu desistir agora, como que eu olho para o meu filho amanhã? Não posso desistir. Tenho dificuldade, tenho medo? Tenho. Sim. Choro. Legal. Tenho tudo isso. Tenho as minhas fraquezas também. Sim. Como qualquer um. Uhum. Não existe eu falar que eu não tenho. Tenho sim, cara. Sim. Várias. Sim. Vários gastilhos. Várias coisas que mexem. Mas eu tenho sempre a certeza de que eu estou sempre tentando fazer o meu melhor. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, vamos dar início a mais um episódio aqui do GentilCast e hoje com o tema Resiliência, o combustível invisível do empreendedor. E não poderia deixar de chamar aqui o meu amigo Guilherme Antônio Generali. Guilherme Antônio Generali. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Eu sempre brinco que as pessoas sempre ouviam eu elogiando você, né, por apoiar o nosso projeto. Até brinquei com o pessoal aqui da produção, o Guilherme existe mesmo, né? A gente já tá para marcar esse episódio, Sim. Mas devido à correria não deu certo. Verdade. E eu sempre falo que é tudo no tempo de Deus, né? O tempo Exato. de Deus é perfeito. E Guilherme, eu já te conheço há bastante tempo, né? Tenho esse privilégio, mas para as pessoas que estão nos assistindo, quem é o Guilherme? Da Empório Natural, o famoso. Olha, primeiro agradecer, né, cara, o convite. A gente vir aqui falar um pouco da vida da gente, do que a gente pensa, né? Então, obrigado pelo espaço, pela oportunidade e pelo trabalho que você tem feito aí, que está mudando muitas e muitas vidas aí. Quem Obrigado. Consegue acompanhar, quem vê os episódios, quem consegue estar ali, ver o trabalho que você faz, que a gente até conversou ali atrás agora há pouco, com isso, e então você está de parabéns. Eu torço para cada vez isso cresça mais e chegue em mais pessoas, tá? Obrigado, Zé. Bom, como ele me falou, meu nome é Guilherme Antônio Generali, eu sou formado em farmácia. Tenho 48 anos, sou pai do Matheus e da Isa. Estou há 18 anos trabalhando com produtos naturais e suplementos aqui no bairro do Taboão. E gosto muito do que eu faço, que é atender pessoas, né? Lidar com pessoas. Né? Então, isso acho que é uma coisa que eu aprendi na minha casa lá atrás. Né? Vim de uma família de comerciante, né? Então acho que isso aí já está no meu sangue já. Sim. E esse é um diferencial mesmo, Guilherme. Eu sempre, das oportunidades que eu tenho de comentar com as pessoas, né? O trabalho que você faz aí nas duas lojas, né? Que hoje eu tenho acesso. Se você entra em uma ou na outra, você vê que é padronizado, né? Quando a gente vai no McDonald's, o hambúrguer é padronizado, o lanche, o Big Mac, né? Sim. Mas ali na sua loja tá muito claro isso, sabe? Se a pessoa for em qualquer uma das duas lojas, tem um padrão de atendimento, né? Tem um padrão de um cuidado com a pessoa que está entrando e para que ela realmente possa viver uma experiência, né? A pessoa não vai entrar lá, vou entrar lá, vou gastar, vou... Não, primeiro que você vai estar lá investindo, né, na sua saúde, independente do que você vai comprar lá, né? Mas a experiência de viver isso com os seus colaboradores é muito bonito, né? E você está de parabéns. Obrigado. Depois eu separei aqui um finalmente ali para você, né? Tá bom. Falei, não vou deixar o Guilherme chorar logo no começo, vamos deixar pro final, né, Guilherme? Porque aí fica melhor. Então, eu gostaria de agradecer a Empório Natural e o Guilherme, mas para que eu possa fazer o meu merchan, talvez não na mesma proporção da dele, então, por favor, Guilherme, o que é Empório Natural o que ela representa e o que as pessoas vão encontrar lá? Então, o Empório ele já existe há 17 anos. É uma loja de produtos naturais e suplementos aqui no bairro do Taboão. Agora a gente também tem uma unidade aqui na Pauliceia, né? Taboão foi onde a gente começou, em 2007. E pequeno, mas essa loja tinha um fôlego maior do que as outras. Nesse intervalo a gente abriu mais unidades. Com o passar do tempo, né? Chegamos a ter 16 lojas. Mas por uma questão pessoal mesmo, nem tanto do mercado, mas pessoal, eu resolvi recuar. Então, hoje a gente está ali, a gente ampliou de espaço agora, mas é uma loja bem completa, são mais de 2.000 itens de produtos diferentes, desde um tempero, uma castanha, uma fruta seca,
uma grande variedade de chás, especiarias em geral, suplemento para quem faz atividade física, né? Hoje, até para quem não faz, tem suplemento para tudo hoje, né? Vitaminas, as pessoas estão se preocupando cada vez mais. Nós somos um dos pioneiros nesse segmento aqui, né? Como eu falei, 17 anos, a gente não chegou ontem aqui, né? Então, foram muito tempo de trabalho, de dedicação, e a pessoa que for embora vai encontrar uma grande variedade. Eu acho que assim, a variedade, produto fresco, produto com preço justo, é o que está no mercado lá dentro, né? E um bom atendimento. Né? Tanto na nossa loja da Avenida Tabuão, 4425, quanto na loja da MMDC, que é aqui do lado, no 373. Né? A gente tem uma equipe boa lá para atender, como você mesmo falou, a gente preza pelo atendimento e por ter essa excelência ali. Eu vim do canal Farma, vim de farmácia, de rede de drogarias, então a gente já tinha esse treinamento lá em atender bem, né? Porque preço todo mundo tem, né, cara? Mas se não tiver atendimento, você não sobrevive tanto tempo assim no mercado. Verdade. Então, a pessoa que vai na nossa loja, acho que o principal é o atendimento. Se ele for numa das nossas lojas, se não tiver, a gente vai comprar. É isso aí. Porque o cliente nunca vai ter o não. Sempre a gente tem que buscar atender e solucionar o problema que ele está indo lá procurar, né? Pra gente tentar ajudar. Seja com um produto, seja até com uma palavra, que às vezes você não precisa vender nada pra pessoa. Você tem só que ouvir o que ela tem pra te falar. Com certeza. E aí o remédio tá ali. Numa escuta, em alguma coisa, né? Então, acho que um pouco do que a gente faz ali no dia a dia é ouvir bastante e passar um pouco do que a gente aprendeu nesses anos todos aí. Legal. Guilherme, ó, o pessoal separou algo diferente, não ia trazer coisa da loja para você, que senão você era bem você devolver. Eu ia pôr para vender, cara. Tá, então, ó, depois você abre aí no final. Obrigado. Tá? Obrigado pela lembrança. Quero agradecer também a Rosa Nascimento, mais uma parceira aí do Gentilcast. A Rosa, ela tem a parte de semijoias, hipoalergênico, tudo com alta qualidade. A Rosa também não vende só produtos, né? A Rosa Nascimento não vende só produto, vende a autoestima das pessoas que vão usar as joias que elas vendem. Também tem mais de, se eu não me engano, posso estar errado ou não, mas mais de 1000 produtos diferentes, assim. Então, a minha esposa mesmo, né? Eu sempre falo que os apoiadores é bacana porque a gente consome as coisas dos apoiadores, né? Então, a Cíntia sempre quando, tem um aniversário da Isa, aí ela só atravessa a rua ali e fala, Rosa, tô precisando aí de algo para uma menina de 15 anos, 13 anos. Então, é legal isso, né? Você, às vezes, joga a ideia para a pessoa e ela te dá a solução. Então, banho de ouro, 18 quilates, e também uma coisa que eu profetizei para Rosa Nascimento é que eles atendiam no Brasil. Na verdade, eles não atendiam no Brasil, mas a partir de agora eles atendem no Brasil todo. Vão ter que atender. Eu acho que de tanto eu falar, né, eles falaram, não, vamos acompanhar aí o mercado e poder atingir aí o nosso público, né, que está aí no Brasil, fora do Brasil. E quero agradecer também, mas antes disso tem que colocar aqui o @ da userosa.nascimento no Instagram, então é @userosa.nascimento e o DDD lá é 11 99136 3716. E quero agradecer também a Clínica Gentilmente, né, esse espaço aí bacana, um espaço que a gente realmente se preocupa com as pessoas que vêm aqui nos visitar, talvez para conhecer ou talvez por um problema, um momento difícil que está vivendo, mas a gente quis criar um ambiente acolhedor, tá? Então, se você não conhece Gentilmente, você pode vir aqui na rua Álvaro Alvim, número 400, Paulicéia, São Bernardo do Campo. E a Clínica Gentilmente é cuidando da mente em todas as fases da vida. E o @ aqui do Instagram é @Grupo Gentilmente PC. Grupo Gentilmente PC. E eles fazem atendimento online ou presencial, ok? Pronto, Guilherme. Falei que eu vou deixar gravado a sua apresentação da Empório e vou deixar a da Rosa também, porque aí fica mais fácil, entendeu? Sim. Vocês falam muito melhor do que eu. Guilherme, vamos lá. Quando eu perguntei para você de um tema que a gente poderia abordar, né? A Rosa falou sobre empreendedorismo e tudo, e veio a calhar de um episódio ser próximo do outro, né? Eu falo que não foi combinado isso não. Mas resiliência, o combustível invisível do empreendedor, né? Às vezes as pessoas olham de longe, né? O fulano tem resiliência, né? Mas o que está por trás dessa resiliência? Então eu gostaria de iniciar aí como tudo começou, porque você falou que era do ramo farmacêutico, né? Sim. Então, teoricamente, você era CLT na época. Sim, CLT. Né? Sim. E aí, como que foi essa mudança de chave? Então, como tudo começou? Como eu te falei, né? Eu vim de uma família de comerciante.
Meus pais são comerciantes. Então, eu já tinha isso comigo, né? E na época eu trabalhava numa drogaria, já tinha trabalhado em hospital, farmácia de manipulação e assim vai. E eu sempre quis ter algo meu próprio, né? De querer mudar aquilo ali. E surgiu a possibilidade de eu alugar o salão em frente. Na época eu não sabia nem o que eu ia montar. Só queria uma coisa. Então eu pensei em abrir uma hamburgueria, um boteco, qualquer coisa, cara. Só não queria farmácia, porque eu já estava há muitos anos fazendo aquilo, né? E aí eu conversando com um amigo, hoje ele é meu fornecedor. Legal. E ele falou assim, cara, monta produtos naturais, né? Aí eu falei, puta, produtos naturais, cara. Eu conhecia alguma coisa, vendia alguns encapsulados, suplemento, alguma coisa, mas não tinha muito no mercado. Ele falou, cara, isso vai mudar. Aí eu falei, porra, é isso. Não tinha muito capital também. Na época, posso falar o número aqui? Sim, claro. Aí só em 2007 eu tinha R$7.000. A gente montou um lado da prateleira lá e não deu pra colocar tudo. Então eu comprei um monte de bexiga, cara. Enchi as bexigas pra tampar a prateleira, né? Pra tampar as prateleiras, porque não tinha como colocar não tinha mercadoria pra pôr. Né? Que legal. E na época eu trabalhava na drogaria, que era em frente, e montei a loja do outro lado da rua. Para mim abrir a loja, nesse intervalo nasceu meu filho, Matheus. Então a gente teve que esperar, né, cara, para poder, como é que eu vou abrir uma loja trabalhando aqui. Eu trabalhava meio período na farmácia, atravessava a rua, ficava na loja, fechava a loja, vinha para a farmácia, porque eu tinha que complementar a renda lá também, e também não era justo com o pessoal que estava me pagando, eu estava meio período, né? Eu era gerente nessa drogaria e consegui tocar 1 ano e meio ainda, com 1 ano como gerente lá e com a loja. E no total fiquei 2 anos e meio entre a loja e a farmácia. Até que a loja começou a pegar corpo, né? E foi indo. Eu falei, pô, agora dá pra gente seguir, né, cara? Então foi bom pra mim porque eu aprendi muito ali, aprendi com meus amigos que trabalhavam comigo, com o meu gerente, com o meu supervisor. E assim você vai aprendendo aquilo ali, né, cara? Então foi assim que tudo começou. Então, o Empório começou de um sonho. Que legal. Né? Um sonho, uma coisa que eu queria, algo para crescer, não sabia muito bem o que ia ser e fui tentando. Fui aprendendo. Como lá atrás também não se existia muito, eu tinha muita dificuldade de comprar mercadoria, de colocar aquele produto, e a gente foi entendendo passo a passo. Como eu já estava na avenida há muitos e muitos anos, eu conhecia muita gente. Isso facilitou bastante. Né? Então, as pessoas vinham aqui, pô, é do Guilherme, vou lá. E assim foi, né? Eu sou formado em farmácia, então conhecia bastante gente também. O conhecimento também dos produtos que eu estava querendo indicar, a gente foi adquirindo com o tempo. E foi facilitando isso aí. A gente foi ficando conhecido na região. E 3 anos depois a gente já estava com a 2ª unidade. E aí da 2ª para a 3ª foi um pulo. Teve um mês que a gente inaugurou 3. A gente chegou a ter 16 lojas. Mais de 70 colaboradores. Foi um período muito bom. Não me arrependo em nada. Aprendi bastante. Aprendi bastante com as pessoas que tiveram nesse meu convívio. Não cheguei lá sozinho, porque sem a minha equipe eu não chegaria, né? Graças a Deus, todos que passaram de abaixo da minha mão ali, todo mundo, cada um com a sua característica, com as suas qualidades, com os seus defeitos também, mas todo mundo contribuiu muito, cara, e a gente conseguiu ficar por muito tempo com bastante loja. Mas veio 2016, 2016, a gente já estava querendo já tirar um pouco o pé do freio, né? Do acelerador, dar uma freada. E começamos a vender, vendi uma, gostei, comecei a vender, vendi. Passamos todas as lojas para frente. Infelizmente o pessoal não deu segmento, só tem uma aberta até hoje. Das 16, as 15 fecharam e a gente continuou no Taboão, né? Onde a gente sempre começou. E 1 ano atrás a gente abriu a loja da Pauliceia. Depois de um tempo, não queria mais, sempre falei que não queria nunca mais, era só aquela. Mas aí a vontade de querer, vamos tentar de novo, né? A gente está muito acomodado aqui, vamos arrumar algum problema, né? Uma coisa para fazer. Que empreendedor não pode ficar parado, não pode ficar parado, né, cara? E a vontade de querer sempre mudar, né, cara? Sim. Então a gente pegou e montou mais uma unidade. E nesse intervalo, no final do ano, surgiu a proposta de voltar com um espaço maior. E por incrível que pareça, no mesmo lugar onde eu trabalhei naquela mesma farmácia. No mesmo lugar, Guilherme? No mesmo lugar. E em frente, praticamente, né? E durante muitos anos eu passava, quando ia na casa dos meus pais visitar, quando eu voltava, eu sempre descia por ali e falava, pensava comigo, um dia esse negócio vai ser meu. Que legal. Eu ainda vou montar uma loja ali ainda. E aí o destino, sei lá, o que foi que deu certo, e hoje eu tô lá. Tô muito contente, é uma loja bem maior, quem já teve a possibilidade de visitar, viu o volume de produtos, a variedade, né? Então, quando eu te falei no começo lá que eu tinha 7 mil para poder colocar de investimento, assim, não tinha produto, hoje a gente não tem onde guardar. A gente tem um estoque muito grande, graças a Deus, ao trabalho que a gente
realizou nesse tempo todo, né? Então, é gratificante ver isso aí, né? Sim. Então, eu gosto muito do que eu faço. Acho que isso também é o segredo de dar certo. Guilherme. É gostar do que você faz. Eu falo que o empreendedor ele tem que trabalhar muito, né? Ele tem que ter isso na cabeça, né? Eu preciso, principalmente no começo, trabalhar muito, né? Claro que depois você vai, às vezes, delegando alguma função, né? Mas em que período que você falou, peraí, eu entrei, mas eu sou resiliente mesmo, assim? Que momento que você passou? Porque a gente vai de 2000 e... Quando foi que você 2007, começou? quando a gente 2007, né? De 2007 para 2025, passaram-se muitas coisas, né? Anos, questão política, financeira, o país, a pandemia. Então, acho que assim, eu encaro a resiliência como algo que você tem que estar sempre mudando, cara. Você tem que ter a capacidade de tomar uma pancada e voltar ao estado normal depois de você assimilar aquilo que aconteceu com você, né? Então, eu não podia esperar, eu não posso esperar, isso vale para todo mundo que quer empreender ou quer montar qualquer coisa. Você nunca tem que esperar nada do governo, do vizinho, do tempo. Hoje está chovendo, eu não vou sair para trabalhar. Não, cara, você tem que levantar e fazer o seu melhor. Né? Então, a resiliência para mim é isso, é tentar estar sempre se modificando, sempre se moldando. Entender que as coisas são difíceis, sim, ninguém falou que ia ser fácil, mas que você consegue se você tiver determinação. Né? E determinação envolve uma série de coisas, caráter, honestidade, princípio. Né? Então, tudo isso aí. Então, eu generalizo tudo. Né? Então, o combustível para isso aqui, cara, é querer sempre fazer melhor. Entendi. Ser resiliente para mim é sempre querer fazer melhor. Porque eu, às vezes, tomo uma medida, uma decisão que não é a mais certa hoje. E aí você tem que, dar um passo para trás e enxergar que aquilo não foi a melhor decisão hoje, mas por isso eu vou desistir? Não, cara. Vamos melhorar. Vamos tentar. Né? Então, eu acho que é isso que me motiva, assim, no dia a dia. E nesse período você pensou em desistir em algum momento, Guilherme? Jamais. Não. Eu não posso desistir. Eu não posso desistir porque, assim, não estou sozinho nessa. Hoje eu tenho 12 colaboradores. E esses 12 levam comida para sua casa. E desistir não faz parte. Desistir é para fraco. Você desiste se você não tiver Deus na sua frente. Você tem que ter um propósito. Você tem que saber que acima de você sempre tem Deus. Ele está com você todos os dias. No dia bom e no dia ruim. Então, se eu desistir agora, como que eu olho para o meu filho amanhã? Não posso desistir. Tenho dificuldade. Tenho medo? Tenho. Choro. Legal. Tenho tudo isso. Tenho as minhas fraquezas também. Como qualquer um. Não existe eu falar que eu não tenho. Tenho sim, cara. Várias. Vários gatilhos. Várias coisas que mexem. Mas eu tenho sempre a certeza de que eu estou sempre tentando fazer o meu melhor. Legal. Então, desistir, não. Tem momentos que você fala, caramba, hoje tá difícil, hein? Hoje foi, hoje não vendemos o que a gente tinha que vender, esse mês tá complicado, hoje não deu nada certo, hoje o tempo, hoje isso, aquilo. Cara, mas amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Outro dia você tem que vir e fazer melhor. Aprende com os seus erros. Agradece pelo que não deu certo também. Porque a gente só agradece porque dá certo. Você tem que ter a gratidão para aquilo que você não deu certo também. E quando você é grato por aquilo lá, cara, fica tudo muito mais fácil. O que ele te ensinou, né? Tudo. Naquele momento, né? Sim, naquele momento. É dali que eu vou tirar força. E você não tira força sozinho. Tá? Às vezes você precisa de uma ajuda. Às vezes você precisa de um terapeuta. Às vezes você precisa de uma análise. Às vezes você precisa de ajoelhar. Você tem a sua base, que é a sua família, seus pais, seus amigos. Você tem tudo. Você tem sua equipe que está ali dependendo de você. Né? Então, acho que a resiliência ela engloba tudo isso. Você não decepcionar ninguém. Primeiro, você não pode se decepcionar. Porque se você não adianta também você fazer tudo para todo mundo e você está decepcionado. Né? Então, você tem que não decepcionar as pessoas e a você mesmo. Aí, você sendo honesto, cara, fazendo certinho, não tem erro. Então, você perguntou, eu nunca tive vontade, nem pensamento em desistir. Né? Porque se eu tivesse esse pensamento, eu não teria chegado tão longe. Né? E eu sei que ainda estou gatinhando ainda. Tenho muito o que fazer. Né, eu comentei até com você ali atrás, eu falei assim, ué, e aí como que você tá com a loja nova? Eu falei, cara, eu já tô de olho num lugar maior. Eu quero um espaço 1000 vezes maior do que aquele lá, onde eu tenha 12 caixas de frente, 12 pessoas cobrando no caixa. Quero gente para trabalhar, quero empregar mais gente, quero ganhar mais também. Se eu falar que não, eu vou estar mentindo, claro que eu quero. Mas eu quero fazer com trabalho, com o pé no chão, sem loucura, sem dever nada para ninguém. Fazer o meu trabalho. Então, se eu me acomodar com o que eu tenho hoje, tá tudo errado, eu tenho que sempre buscar. Se eu me acomodasse quando eu tinha 16 lojas, parava. Não, vamos dar um passo para trás. Enxerguei um cenário
e seguir em frente. Voltei e hoje estamos cada vez mais forte. E é melhor uma ou no máximo duas bem montadinhas. Meu pai sempre falou isso para mim. É melhor uma loja bem montada do que várias mal administradas. Durante o tempo eu não ouvia isso. Eu entendia que ele não queria. Ah, não, meu pai não quer, não. A sabedoria dele... Como que é a frase, Guilherme? É melhor uma loja bem montada do que várias mal administradas. E meu pai, com pouco grau de estudo, com essas coisas, me ensinou isso. Eu levo esse valor que ele me passou ali. Hoje eu enxergo isso que ele me falou. Hoje eu enxergo. Tanto que sempre quando eu vou fazer qualquer passo, eu vou lá. E aí, pai, o que você acha? Mãe, o que você acha? Legal. Você acha que dá para ir ali? Puta, não sei. Eu falo, não, mas olha, assim, coloca meu ponto de vista, aí a gente discute ali. Que legal. Vai. E aí dá certo. Que bacana. Dá certo. Mas dá certo também porque tem ele lá em cima Deus, aqui, né? sempre guiando, né? Conduzindo a gente. Você joga na mão dele e deixa que ele conduz. Você faz o seu trabalho. Você faz o seu. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Né? Ele vai estar ali. Ele é o braço forte que te conduz, que te segura. Com certeza. Né? E bacana você falar, Guilherme, porque tem muita gente... Eu sempre falo que a gente vem de um mundo que as pessoas julgam a gente, né? Quantas pessoas talvez não me julgam ou não julgam você, mas através do GentilCast é bacana porque você conversa e começa a entender um pouquinho nos bastidores, né? Então, todo empreendedor é resiliente? Uns sim, outros não. Muitos nascem, igual você veio de um berço empreendedor, né? Você teve seu pai e sua mãe, que era da venda, que tinha loja. Você cresceu com aquilo, né? Então, teoricamente, você vivenciou isso. Sim. Agora, quantos que nunca tiveram isso? Eu vim de uma família mais conservadora, né? Então, filho, você tem que vir por aqui, você tem que tomar cuidado. E como eu tenho amigos meus que é super agressivo, né? É igual aquilo, né? Tem uma oportunidade aqui, eu vou pegar também... Sim. E talvez no meu estilo eu já falaria, não, eu não vou pegar porque e se não acontecer? Não tem o certo e nem o errado. Né? Não tem um certo e nem um errado, mas é legal saber isso, né? Que quando você começou pequeno, não tinha, né? A gente está falando algo grande depois de 17 anos e 8 meses, né, Guilherme? E assim, a gente tem que pensar sempre querendo ser grande, é claro, mas sempre com a mesma mentalidade de não querer passar por cima de ninguém, ser melhor que ninguém. Tem espaço para todo mundo. Tem cliente para todo mundo, né? A gente tem isso aí, eu tenho isso comigo, cara. Eu tenho que dar sempre o meu melhor. Se eu não der o meu melhor, eu vou dar chance pro meu concorrente, pro meu vizinho, para me engolir. Isso eu não vou fazer. Com certeza. Né? Então, a gente vai tentando isso aí. Que bom. E para você que está aqui nos assistindo, em mais um episódio aí do GentilCast, hoje aí nós estamos com esse tema que é bem bacana, que é a resiliência, o combustível invisível do empreendedor. Então, se você já é empreendedor, já passou por alguns momentos ali que você fala, não, eu quero desistir, eu não aguento mais, fica com a gente até o final. Hoje estamos aqui com o Guilherme, que já está há 17 anos e 8 meses, né, fazendo a mesma coisa, com um formato diferente. Então já teve 16 lojas, hoje ele tem 2 muito bem administradas, e ele vai dar uma dica aqui do que ele passou, que talvez sirva para você, ou que não sirva para você, que não é um empreendedor, mas que você também possa encaminhar esse vídeo para as outras pessoas, tá? Então... segue aí no nosso canal, no YouTube, no Instagram, no Spotify, curta o vídeo, encaminha. Eu sei que você tem muitos contatos, né, Guilherme? Então, tenho certeza que esse vídeo aqui você vai passar aí para muitos fornecedores, muitos clientes, né? E o Guilherme é um apoiador aí do nosso GentilCast. Tá com a gente praticamente desde o começo, né, Guilherme? Que bom, fico muito grato aí, que Deus continue abençoando, mas não paramos por aqui, temos muita coisa ainda para conversar. Qual foi o momento mais difícil dessa jornada, Guilherme? Olha que a decisão de dar um passo para trás, cara. Foi. Porque assim, você está crescendo, você está abrindo loja atrás de loja. Aí você para e fala, puta, peraí, vou voltar para trás e agora? Né? Esse passo foi algo que eu tive que trabalhar na minha mente, né? Como dar um passo para trás. E foi bom, Wellington. Porque eu consegui enxergar muita coisa que eu não enxergava, sabe? Você tem uma visão maior, mais ampla do seu espaço. Onde eu estava errando, eu colocava dinheiro de uma loja boa numa loja ruim, né? E você vai ali se adaptando, é muito difícil você empreender hoje e que você depende de pessoas. Nem todo mundo está no mesmo engajamento que você, com o mesmo pensamento, né? Então você tem que ter esse trabalho ali. Eu me cobro muito, você sabe disso, você já foi...
fez aquela parte de assessoria pra gente lá, você falava pra mim sempre, né? Sim. Posso falar isso aqui que você falou de mim? Claro. Vou falar o que você falava de mim, tá? Pode falar. Que eu Não tem tinha, nada combinado aqui, tá, gente? Eu tinha um jeito meio que paternalista com meus Sim. funcionários, né? Eu acabava protegendo, passava a mão na cabeça e sofria com isso. Uhum. Então isso me deu vários problemas emocionais, Sim. né? Várias coisas que me atrapalharam no meu dia. E eu fui entendendo isso, né? Não que eu mudei radicalmente, hoje, pô, não, sou um puta de um cara que eu não quero saber dos outros, não. Mas eu consigo separar algumas coisas Legal. hoje, né? Mas essa parte de ter que voltar mesmo, abrir mão daquilo que, pô, eu queria ter 100 lojas. Sim. Não que eu não possa ter ainda. Uhum. De repente, né, me dá seguro de loucura e eu vou pra cima aí. Uhum. Mas foi uma coisa que eu tive que pensar bastante, assim. No começo me atrapalhou um pouco, Uhum. porque eu não aceitava aquilo. Sim. Eu encarava aquilo como uma derrota, né? Como que eu tô Uhum. indo disso aqui para isso aqui? Depois que passou, eu vi que foi a melhor decisão que eu tomei. Aí eu volto naquela história do meu pai. Melhor um negócio bem montado que vários mal administrados. Aquela velha ensinamento que eu não enxerguei lá atrás. Mas foi bom, porque eu aprendi bastante. Com certeza. Isso me trouxe essa força, essa resiliência, essa vontade de querer sempre não desistir. Eu nunca tive vontade, mesmo com os problemas, com as coisas. Não, cara, tem que seguir. Tem que fazer. Das lojas que foram boas, a gente trouxe aquilo para cá. Se foram ruins também, a gente trouxe para não errar de novo. E assim foi. Então, acho que foi dar um passo para trás. A gente acha que está sempre abrindo mão de algo. Não. Você está abrindo mão de algo que vai te ensinar mais lá na frente a ser diferente. É como a fazer o seu trabalho melhor, né? Com mais perfeição, Sim. né? Ser mais sereno nas decisões, ouvir um pouco mais, brigar um pouco menos. A gente que está no comércio ali é difícil, porque a gente tem um sócio nosso que é o governo, né, cara? Então a gente tem que estar ali né, dividindo com os caras todo dia, não é fácil. Né? O governo cisma de mudar alguma coisa, o primeiro que paga é o comerciante, cara, que é ali, né? E assim vai. A população fica sem grana e deixa de comprar e assim vai. É uma bola de neve, né? Mas isso aí é uma questão política, como eu sempre falo. Sim. Eu não posso ficar preocupado com o governo. É isso aí. Eu tenho que vir fazer o meu trabalho. Seja qual for, eu tenho que vir lá e fazer o meu. Então, é isso. O governo nenhum me dá dinheiro. Eu que tenho que levantar todo dia e ir lá. E você comentou algo que é o mal do ser humano hoje, né, Guilherme? Lidar com a frustração, né? Como é difícil, né? É difícil. E eu imagino o quanto que foi difícil para você, né? Sim, ter 16 lojas e daqui a pouco, sei lá, ter 2 ou uma, e aí você olhar para fora, né? Porque a gente sempre fala que tem a cobrança externa e a interna, né? E isso, às vezes, a interna é muito maior do que a externa. As pessoas não enxergam isso, viu, cara? Sim, Ninguém vê isso, porque a pessoa só vê aquilo ali, né? Sim. Pô, o Guilherme tá ali, ele foi lá, ele fez aquilo, comprou um carro, fez qualquer negócio, né? Ninguém vê ninguém tanto vê. que você rala no dia a dia, né? E o bacana do GentilCast é isso, é fazer, e isso tem levado para as pessoas, sabe, Guilherme? Muitas pessoas que sentam aqui, que acabam contando a história de vida, falam algo que as pessoas nunca imaginavam. E são humildes o suficiente de mandar ali no WhatsApp da pessoa e falar, nossa, que legal, eu não conhecia essa sua história, né? Então, mas hoje a frustração, né, Guilherme, é muito difícil, né, a gente lidar, porque hoje a internet está muito aí, né? Sim, não, tá e aí aí. Às vezes as pessoas comparam, ficar, né, e as pessoas comparam, peraí, eu estudei com o Guilherme, por que hoje ele está melhor que eu, sendo que eu tenho um emprego X e ele, né? E aí a gente, pô, eu faço uma dieta, o outro ali come de tudo e tem um corpo melhor. E aí a gente começa. Então, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? Então, essa frustração, ela sempre vai existir. Esse acesso à informação rápida, né? Faz a gente ficar com esses pensamentos, né? Sim. Aí traz uma série de transtornos aí, emocionais. É onde você tem que, no meu caso, eu busquei apoio, cara. Sim. Eu fui atrás de um psicólogo, ia lá, falava das minhas dificuldades, Sim. né, dos meus desafios, cara, entendi, consegui adaptar aquilo no meu dia, cara, e hoje, graças a Deus, eu consigo lidar com a situação um pouco mais tranquilo. Não que é fácil, não é. Não é fácil. Não é, porque os desafios são todos os dias, né? Cada dia uma coisa nova. E desafios mas diferentes, mas ao mesmo tempo também é gostoso. Faz parte, né? Se a gente fosse mais de uma coisa monótona, não ia ter graça, cara. Então tem que ter problema. Vai dar certo para todo mundo, né? Tem que ter problema para poder resolver. E o bacana é isso, Guilherme. Uma coisa que, por mais que eu aborde temas diferentes, a gente sempre caminha para terapia, né? Sim. Wellington, você está falando da terapia porque sua esposa é psicóloga e hoje ela tem uma clínica. Não, é porque o meu olhar, para você que está nos assistindo e para você que está aqui sentado, é um olhar de que todos nós precisamos. Sim. Porque precisa de ajuda, cara. É cada um na sua praia, né? Eu sempre falo que a gente não faz nada sozinho. Então imagina você abrindo uma loja sozinho. Você ia dar conta?
Não. Até hoje não deu. Até hoje não dá. Então você precisa de colaboradores e... Sim. eu tenho aqui tudo isso montado aqui, mas se eu não tiver alguém ali que filma para mim, alguém que tira foto, alguém que edita o vídeo, eu não sou nada. O Gentilcast não é nada. Sim. Então, a importância da terapia para a sua vida ela é muito importante porque você empreendendo ou não, os desafios são diários. Né? Os desafios internos, os desafios externos, aquilo que você passou na sua infância reflete muito no que você é hoje, e para a gente desvincular disso ou enxergar, às vezes a gente precisa sair, ter um olhar de fora, como se você olhasse numa mesa, falar, nossa, eu era assim, e eu sendo assim, eu ia ter esse caminho, olha que legal, agora eu mudei, olha o que eu posso viver daqui para frente, porque a nossa vida ela é muito, além da correria, né, Guilherme, é uma cobrança muito forte, né? Você não pode fracassar, você tem que dar certo, você tem que ser um bom pai, você tem que ser um bom esposo, você tem que ser um bom chefe, você tem que ser um bom pagador para os seus fornecedores. Então, a cobrança ela é muito grande. E eu percebo que a questão do homem dentro de casa, Guilherme, é uma cobrança muito, muito alta, né? Porque esses dias mesmo eu estava conversando com a minha esposa, a gente pode... Se a esposa hoje não estiver trabalhando externo, ela tem muita coisa para fazer interno, dentro de casa. Cuidar dos filhos, cuidar da casa, deixar tudo ali no jeitinho. E o homem? Né? Então, a maioria dos homens, eles se travam muito. Né? Então, eu não posso fracassar, eu tenho que levar o alimento para casa. Então, muitos homens não compartilham as dificuldades com as esposas, porque às vezes a esposa está olhando lá, mas ela não sabe da nossa dificuldade no dia a dia. Eu sempre brinco, minha esposa acha que meu plano lá da Tunap é tudo muito fácil, né, que eu tenho todos os meus clientes, mas não, tem muita coisa que a gente passa no dia a dia que a gente acaba não compartilhando. Sim. Então, eu também, através da terapia, eu aprendi a falar, não tá bem, o meu negócio tá difícil, eu estou passando por essa dificuldade, porque aí a esposa também começa a compartilhar com você dessa parte, sim, que é muito importante. Então, os homens aí que nunca fizeram terapia, desce um saltinho ali, você tá hoje de frente aí, e ouvindo aqui um depoimento falando sobre resiliência de duas pessoas que realmente entendem, já passaram por isso e sabem da importância que é a gente se cuidar. Então fica esse recado. Guilherme, outra coisa. Qual a sua maior inspiração? Olha que pergunta, hein, Guilherme? Olha, cara, você deve ter várias. Você fala de pessoa? Sim. Olha, a gente tem sempre que se basear no que a gente vive, né? Nas experiências que a gente tem, né, cara? Então eu vou usar de novo aqui a minha família, né? Meus pais, porque eles são comerciantes. Tanto meu pai quanto minha mãe têm até a 4ª série. Né? Viemos do interior. Também meu pai com o mesmo objetivo de querer empreender. A gente morou na casa da minha finada avó. E depois meu pai conseguiu alugar um salão aqui na Avenida Brasília, aqui no Campanário. E a gente morava dentro da loja. Olha. Então ninguém vê hoje, o Guilherme é isso, aquilo, tem uma loja ali. Não, mas lá atrás ninguém sabe como foi. Então a gente morava dentro da loja. Quando a loja fechava, a gente morava lá atrás. Um quarto e cozinha, não tinha cama, era um colchão que ficava embaixo da cama. Não tinha nem aquele pano que envolve ele, é só espuma. E lá de dentro. Então assim, meus pais saíram dali com uma coisa, meu pai fala sempre a história dele, que ele montou essa loja de móveis usado. Ele comprava móveis e vendia. Ele demorou 17 dias para vender uma cadeira. Uma cadeira. E o cara ainda não pagou ele, o safado. Ela deu um calote nele ainda. Aí depois de um tempo esse cara foi lá e acabou mobiliando a casa do cara. Ele falou, você foi meu primeiro cliente. E eu nunca esqueço dessa história dele, né, cara? É uma história engraçada. E ele tá há tantos anos fazendo isso. Se eu tenho 48 anos, eu vim pra cá com 3, meu pai tá há 45 anos fazendo isso. Ele nunca parou. Então você quer uma resiliência maior do que essa? Sim. Ela passou por várias fases. Várias. Não tinha acesso ao estudo, acesso à informação. Não sabia mexer com computador. Eu fiz farmácia, meu irmão fez odonto, formou nós dois, acredito que essa foi a maior vitória deles. Eles moravam de aluguel, depois ele comprou um terreno, construiu, e hoje ele vive com vários imóveis que ele conseguiu construir no decorrer desses anos todos. Então, a minha maior inspiração sempre vai ser meus pais, porque saíram do nada e chegaram onde eles chegaram. Eles são ricos? Não, cara. Eles são ricos de saúde, ricos de vida, querem viver, querem aproveitar, querem curtir os netos. Estão ali, estão todo dia na loja, tá? Não é porque ele tem tudo isso aí que ele vai todo dia pra loja. Todo dia. A gente fala, pai, para. Se parar, morre.
Então tem que ir todo dia, deixa aí. É o que gosta de fazer? Então faça. Mas ele, então a minha inspiração é essa, é nunca esquecer os ensinamentos. Meu pai sempre falava isso aqui, ó. Sua palavra não pode ter curva. Legal. Você combinou alguma coisa, você vai tomar prejuízo, mas você tem que fazer. Dando lucro, dando prejuízo, você tem que cumprir. Isso leva ao pé da letra. Né? Então o negócio foi feito no fio do bigode, não precisa assinar um papel. A minha palavra é mais que um papel assinado. Então, isso é o uso de inspiração para mim. Poderia usar qualquer outro cara aí, mas eu tenho que usar o que eu conheci. Foi ali dentro, foi ali que eu comecei a trabalhar, foi com eles que eu comecei a trabalhar. Comecei com 12 anos de idade. Pedi pro meu pai para me tirar da educação física, que eu queria ficar na loja. Eu queria aprender aquilo ali. Então, acho que essa coisa de venda, de gostar, de empreender, veio deles, né? Então, passaram por várias crises também, né? De mercado, de um monte de coisa. Então, até hoje aí, do jeitinho deles, pagando as contas, e assim vai. E a gente vai na mesma toada, né? Então, a minha inspiração vem da minha família, assim. Meu pai e minha mãe como empreendedores, do jeito deles, mas foi assim que eu aprendi e assim que eu quero manter o meu negócio funcionando. Sempre nesse mesmo formato, assim. Comprando, pagando, não devendo nada para ninguém. Se eu tenho, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. Se o cliente também não quiser comprar aqui, não compra, vai procurar outro lugar. Sim. Porque eu tenho aqui o meu valor também, eu não quero também se não seja assim. E assim vai. Eu procuro fazer certo. E sozinho eu não ia conseguir chegar se não tivesse um time bom, né? Eu sempre falo que hoje o caminho mais rápido é a gente se espelhar em alguém, né, Guilherme? Sim. E a gente ser humilde o suficiente de chegar e perguntar, né? Guilherme, como que você fez para chegar onde você chegou? Né? E quão isso é importante pra gente também, né? Deixar um legado, né, Guilherme? Então, assim, ó, e mesmo até hoje, né, cara? Quando eu fui mudar dessa loja que eu já estava há tanto tempo para esse espaço maior, perguntei para eles, o que você acha? Cara, pô, você acha que vale a pena? É um espaço maior? Aí, na primeira semana, meu pai, puta, acho que não, é muito grande, né? Não sei se vale a pena, você tá tão tranquilo aqui, não sei o quê. Aí foi. Aí passou 2 meses, eu voltei na mesma história com ele, né? Sim. Nesse intervalo, meu pai descobriu um câncer, aí a gente foi se dedicar ao tratamento, então também não queria ficar pensando na loja. Graças a Deus ele se tratou, tá super bem. Que legal. E aí foi, pô, e aí, vamos? Não, então vai, cara, se é o que você quer, você já sabe trabalhar, mas nem porque eu já tinha toda essa experiência desses 17 anos, eu deixei de querer ouvir a experiência dele. Que legal. Acho que isso é uma coisa que eu tenho comigo. Eu preciso disso ali. Aí também tive minha conversa com Deus, fiquei ali, meditei, pensei, não dormi vários dias, não, cara, mesmo sabendo de tudo, tendo a bagagem que a gente tem, mas você fica tenso. É um passo que você tem que dar. Eu quero algo maior, sim, mas para esse passo chegar lá na frente eu tenho que viver hoje, né? Eu tenho que trabalhar hoje, isso aqui dentro de mim primeiro, e depois ir trabalhando pouquinho por pouquinho, fazendo as alianças com os parceiros, com os nutricionistas, com os fornecedores, buscando o melhor preço, fazendo um bom capital para você poder expandir. E Guilherme, e nesse momento ali que você foi dar esse passo, com certeza o gatilho, né? Eu sempre falo que o nosso subconsciente, né? Ele, sim, cara, em determinado momento, ele deve ter passado ali, né? Poxa, mas você já abriu 16, fechou as 16, você vai abrir mais uma, fica com essa, única, né? Você fica aqui, será que valeria? Não, cara, mas é aquilo que eu te falei lá, né? Você pensou em desistir? Não. Então, por que não? Por que não? Vou tentar. É o que eu já sei fazer. Talvez uma coisa nova seria mais arriscado. Sim. Mas como eu já sei aquilo que eu estou fazendo, é o que você vive só eu melhorar. É só melhorar. E assim, eu coloco a mão na massa, eu tô lá todo dia. Essa loja mesmo nova foi eu que desenhei, como eu queria os móveis. Eu que escolhi passo a passo, eu ajudei a montar. Eu participei de tudo ali. Então, eu tenho a minha mão naquilo ali. Escolhi cada cor da parede, cada negócio que estava ali. Né? É uma coisa que eu comecei talvez do zero. A primeira loja foi uma adaptação, a gente também não tinha. Então ela foi crescendo, você foi encaixando, né? Você vai aquele jeitinho brasileiro. Põe uma prateleira aqui, põe outra ali, encaixa ali. Essa não, você pensa como montar, como fazer. Então eu gosto mesmo. Eu sou muito feliz quando eu tô lá. Eu vivo mais tempo na loja hoje do que em qualquer lugar. Né? Eu gosto mesmo de estar lá, é um lugar que eu me sinto bem, né? Que eu tô realizado lá dentro. É gostoso pra caramba acordar, abrir aquela porta e falar, pô, isso aqui é meu. Que legal. O que tá aqui dentro é meu, não devo nada, tá tudo pago. Então isso é gratificante. Mas sei que sozinho não dá. Né? Eu preciso de uma rede de apoio. Eu tenho que ter minha família, os meus pais, os meus funcionários, a minha fé, que é ela que me guia todo dia. Né? E botar ali isso na frente. Né?
Já que você tocou no nome de fé, né, Guilherme? Eu até coloquei aqui, ó, como ter clareza no futuro vivendo o presente. Então, eu estou falando isso para as pessoas que talvez estão assistindo a gente, né? E que está passando por um momento difícil, né? Se você está passando por um momento difícil, saiba que a fé é você acreditar naquilo que você não vê, né, Guilherme? Exatamente. Você só consegue imaginar o seu futuro tendo a fé hoje. Que hoje é o que importa. Então, eu vivo hoje com a fé que Deus está sempre me abrindo os caminhos. Sim. Entendeu? Eu entrego a minha vida de manhã quando eu saio e agradeço quando eu chego. Então, é com ela que eu consigo chegar onde eu vou chegar. Então, é sempre com a fé. Sem ela, impossível chegar. Impossível chegar. Para qualquer um. Seja em qualquer tipo de segmento. Se você não tiver uma fé dentro de você, independente da sua religião, tá? Quando eu falo fé, eu falo religião. Pode ser evangélico, pode ser o católico, pode ser o cara da Umbanda, do Candomblé, de qualquer outra religião, que me perdoa que eu não sei todas. Sim. Eu sei da que eu frequento. Mas você precisa ter fé. Sim. Tem que ter fé. Tem que ter fé que sempre tem uma força maior te guiando. Sim. Né? E que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Acontece porque a sua energia também te gera a fazer aquilo. Você tem que ser bom com as pessoas. Você tem que ser certo, tem que ser justo. Sim. Passou dali, vai dar tudo certo para você. E no meu negócio... E a gente erra também, sim, tá? faz parte, né, Guilherme? No meu negócio mesmo, quantas vezes chegou na última semana que eu precisava vender mais do que a você metade... E aí eu fazia minha oração, né? Eu não fazia minha oração, eu vou bater o meu plano. Essa é a minha vontade, né? Sim. Mas qual que é a vontade de Deus? E aí eu orava ali, daqui a pouco quando você olhar um WhatsApp de uma pessoa que você falava, não, ela não vai comprar esse mês, te mandava um WhatsApp. Isso é muito legal, né, Guilherme? E Arthur, também, cara, acho que a fé ela também te molda no sentido de que, assim, às vezes o resultado não acontece como você espera. Sim. A gente trabalha com número, com meta, né? Mas resultado, né, cara? Não tem pra ninguém, mano. É número. Se não dá, não adianta você colocar a culpa em ninguém, cara. É agradecer o que você fez. Porra, aonde você chegou. Agora. Aonde eu cheguei, cara. É isso aqui e agora vamos pra cima no próximo mês. Sim. Eu sempre falo, já tô pensando em agosto, eu não tô pensando em julho. Julho já tem minha estratégia montada. Já tô vendo agosto. Junho já foi, a semana passada acabou junho pra mim. Julho eu já vivi nessa semana passada. Eu já tô vendo agosto. Julho, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já tô mirando agosto, que agosto já tá mudando a estação. Então eu já tô pensando o que eu vou vender lá na frente. Em setembro, outubro, novembro. Então, por isso que eu tô sempre pensando na frente. Porque eu não desisto, porque eu já tô pensando 2 meses pra frente. E a cabeça do empreendedor nunca para, né, Guilherme? 24 horas pensando, cara, em como melhorar, como tornar seu ambiente mais agradável pro seu cliente, né? Porque a pessoa que vai ter a sua loja, ele tá buscando uma autoestima. Sim. Em melhorar a vida, melhorar a saúde. Então você tem que estar ali buscando alternativas para aquilo ficar bom. E para nós também, porque a gente fica o dia inteiro lá dentro. Sim. Se aquele ambiente não for leve, não for bom, porra, você chega em casa doente, cara. Aí você tá indo para um lugar que te tortura. Não, tem que ir para um lugar que me faz bem. Uma coisa que eu acompanho, vou agora abrir aqui para você, Guilherme, é que você realmente é um empreendedor diferenciado, no sentido de que as pessoas que trabalham com você têm o prazer ali de trabalhar com você. Nós não somos perfeitos, né? Você mesmo comentou de algo que você precisa melhorar e que está tudo certo, mas talvez, e eu tenho certeza disso, que o que você acerta é muito maior do que aquilo que as pessoas acham, né? Pelo menos essa é a nossa tentativa, né, Guilherme? Mas isso deixa muito claro, né? Outra coisa também que é bacana é que você está no negócio. Então você não está só mandando, você hoje teria condições de estar numa salinha com 2 telas, só olhando as câmeras. Ô, fulano, por que você não... Ó, o outro entrou ali, você não atendeu. Eu gosto do operacional. Você está lá no negócio. Abre e fecha aquela loja. Sim. Não faço um horário de almoço correto. Sim. Eu fico ali o máximo que dá. Participo de tudo. Eu que compro, eu que pago, eu que carrego. Eu participo da... Tem várias funções lá, né, Guilherme? Faço todas elas. Não é só o empresário, não, né? Não é só ir lá e gastar o dinheiro, não. Sim. Não. Eu gosto daquilo ali que eu faço, cara. Eu vou lá todo dia. E o exemplo arrasta, né, Guilherme? Sim, eu sempre peço, né? Eu tô tentando entender isso aí, né? E trabalhar comigo também, porque às vezes eu exijo muito da minha equipe. Não que eu exijo muito, né? Eu exijo que eu tô sendo pagando para ser feito. Eu sei que nem todo mundo vai ser igual a mim. Sim. Né? Isso, e cada vez tá uma geração diferente da nossa, né? Sim. Que a gente ia lá mesmo, tinha aquele negócio com a gente, né, cara? Então essa molecada hoje, as informações são mais rápidas, eles são mais rápidos numa série de coisas, em contrapartida são diferentes em outras coisas, né?
fraco, É uma adaptação, ruim, é né? uma adaptação. Então, a gente tem que entender o cenário de como está hoje e o que vai ser daqui para frente. Sim. Mas eu trabalho todo dia isso em mim, cara, porque, porra, eu fico louco quando eu vejo eu tô fazendo um monte de coisa e os caras ali parados. Mas, ao mesmo tempo, eu também não estresso, porque eu sei onde eu quero chegar. É isso aí. Eu ainda não parei. É isso aí. Eu não cheguei lá e parei. Não, eu tenho muita ainda coisa para crescer. Então, quem estiver comigo, quem tá comigo todo dia, sabe que eu sou assim. Eu sou pilhado mesmo. Eu fico ali, eu brigo mesmo, eu xingo, eu ponho para moer. Mas também tem o meu lado positivo. Não tem só coisa ruim, né, cara? Claro, senão eu não teria funcionário que está comigo há 18 anos. Sim, com certeza. A minha equipe é uma equipe antiga. Né? Tive umas baixas que foram para outros lugares, né? Não porque a gente quis. E entrou uma equipe nova que está dando conta do recado também, está se moldando, legal. A gente está tentando deixar do nosso jeito. E devagarinho a gente vai tentando passar um pouco, do nosso conhecimento, né? Da nossa expertise de venda, como fazer aquilo ali acontecer. Né? E eu sempre falo que sozinho não dá. Não dá. Eu preciso sempre deles. Não tem jeito. Posso trocar uma peça ali ou aqui, mas tem aqueles que são, porra, chave para o negócio acontecer. Com certeza. Né? São chave para aquilo ali acontecer. Né? Eu não posso citar nome de nenhum, porque senão eu vou ficar com ciúmes do outro aqui. Verdade. Mas eu tenho 12 colaboradores muito bons, todos eles. Todos eles. Cada um na sua função, cada um na sua função, com a sua qualidade. Tentando levar o pão para sua casa, dando o seu melhor ali. E a gente tenta todo dia fazer isso. Né? Mostrar para eles que dá pra gente melhorar. Deixa eu ver aqui se eu não vou sair da cena aqui, mas eu até separei aqui, ó. Eu pedi não sair, né? Obrigado, tá, gente? Você viu que eu já avisei, né? Se eu sair da cena, voltei, então eu tô enquadrado aqui, tá tudo certinho. Ó, Guilherme, separei aqui algumas coisas aí. Olha, dá pra pegar aqui, ó, câmera? Ó, olha aqui, ó, lembra? Você já foi novo um dia, hein, Guilherme? Já foi, cara. Já tive até cabelo, hein, velho? Teve cabelo? Já tive. Aí, ó. É mesmo aqui, Guilherme. Essa foto aí, o Bel Marques que pediu pra bater comigo. Foi? Falou, posso bater uma foto com você? Eu falei, pode, Bel. Vou te dar esse prazer. É isso aí, mas ó, aí eu pedi pra colocar algumas coisas aqui que representa você, Guilherme. Então colocou aqui, ó, filho, farmacêutico, gestor, comprador, vendedor, CEO, pai, inspirador, professor, incentivador, mete marcha, admirável, amigo, amilhão e determinado. Olha que legal, Guilherme. Sou de tudo um pouco disso aí, viu? Agora eu vou abrir uma outra aqui, Guilherme. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Essa daqui, ó. Você viu quando começou, né? Quando começou? As duas primeiras de lá. Essa daqui? Foi logo no começo. Foi? Foi logo no começo. Já tava um pouquinho maior, mas faz tempo também. Essa aí faz bastante tempo. Olha lá. Vários layouts sempre melhorando e aperfeiçoando. Isso você deixou muito claro isso. Deixa eu vou matando a saudade aqui dessas fotos. Vai olhando aí, Guilherme. Vamos vivenciar esse momento aí, porque eu acho que faz parte, né? A gente voltar no passado um pouquinho. E essa daqui, Guilherme? E foi uma das primeiras fachadas. Foi? A primeira lá de cima foi a primeira. Essa aqui? Foi a primeira. Aí, ó. Engraçado que esse cara que me vende aí, ó, ele me vende mel até hoje, cara. É um parceiro nosso, o pessoal sempre fala pra mim assim, por que você compra o mel do Carlinhos? Eu falei assim, quando eu não tinha firma aberta, ele me vendeu. Guilherme. Por que o Alfredo da Sports Nutrition, perdão as outras fábricas, mas ele falou pra mim, o que você quer, o que você tem, quanto você tem de dinheiro, filho? Ele falou pra mim. Aí eu falei, Alfredo, cara, eu tenho tanto. Ele falou, bicho, mas não dá pra montar nada, cara. Aí eu falei assim, me ajuda aí. Eu falei, mas você sabe o que você quer comprar? Eu falei, também não, cara. Manda aí pra mim. E hoje eu compro do Alfredo todos esses anos. Que legal. É um cara que eu tenho uma gratidão imensa a ele, assim como o Fernando. Vou falar de Fernando também. O Fernando foi aquele cara que me ajudou lá atrás e que me deu a dica aí. Então, sou muito grato a ele. Sempre falo pra ele, sempre. Ele foi esses dias me visitar. Falei, Fernando, você sabe que você tem seu dedo aqui, né, cara? Que legal. Porque foi você que me incentivou a seguir esse caminho, né? Que eu nem sabia o que era. E foi um divisor de águas na minha vida. Eu saí, né, de funcionário ao chegar onde eu tô hoje, né? Então, devo isso muito essa gratidão, né? E as pessoas saberem disso, né, cara? E é uma pessoa do bem também, que ele também, na época também, ele tinha uma motinha velha, ele fazia entrega e vendia de uma pasta. Hoje ele já comprou aquela empresa que ele foi vendedor, tem a distribuidora dele, tem um leque de clientes enorme aí, mas um cara que não perde a raiz. O vendedor dele tá afastado e ele que tá visitando as lojas. Ele falou, cara, eu que vou te visitar daqui pra frente agora. Legal. Não tem mais vendedor para te atender, não, sou eu. Assim como outros, né, que eu acabo atendendo com o próprio supervisor, né, o vendedor que me atende, assim vai, né? A gente tá muito tempo fazendo isso, né? Então, ó, ao longo dos anos, 2007, 2014, 2018 e 2024. Show. Ó, mais um aqui para você.
Agora já estamos finalizando. Depois tem umas outras cartinhas lá dentro também, tá, Guilherme? Vamos ver. Aqui, Guilherme. Ó. Caramba, hein? Olha, essa daqui você tá com cara de artista, essa daqui, Guilherme. O cara que bateu essa foto era bom, hein? Guilherme. Ó, e naquela época não tinha nem Photoshop, Não, cara. Ó. louco, bicho. Vamos lá, Guilherme. Generoso, justo, bom coração, conselheiro, às vezes bravo, né? Você já até comentou aqui. Sim. Bondoso, ansioso, explosivo e carinhoso. Olha que legal, Guilherme. Daqui é um pouquinho do... depois você só me fala quem foi que falou essas partes aqui que não são muito legais. Você me fala pra mim conversar com o cara amanhã. Tá. Ó. Do bravo, né, Guilherme? Ainda bem que não colocaram o nome. Obrigado, pessoal. Não se identificou, mas pelo que eu conheço o Guilherme, ele vai querer olhar a escrita. Mas vai ser fácil aqui, eu vou tentar pegar... E essa aqui, Guilherme? Ali foi quando começou. Ali foi... Aqui? Então, essa loja daí, essa da frente aqui, é uma loja lá da Serraria. Ah, é? Na Serraria? Quando eu montei uma loja na Serraria, a primeira de cima aqui, ó. Tiradentes e Pauliceia. Não é Tiradentes, não. É Serraria essa loja. Serraria? Serraria. Aí, ó. Loja da Diversas lojas. Tabuão, Serraria, Capitão Casa, Tiradentes, Rugi Ramos, Tatuapé, Centro de Diadema, Flórida Academia, Pro Fitness Academia e Anatomic. Estilo, Academia. A gente montou lá, cara. Puta, tinha em tudo quanto é lugar. Que legal, Guilherme. E dentro ali da sacolinha tem algumas. Ali beleza. tá com o nome, tudo certinho. Isso, legal. Mas isso foi para mostrar. Eu vou em casa depois. Sim, isso foi para mostrar aquilo que você talvez não tenha acesso nos bastidores, Sim, né? Então, nem sabia dessa surpresa. Sempre quando eu passo nas lojas, né? Até hoje eu não vi ninguém reclamando de você. Nossa, o Guilherme é chato, o Guilherme... Pode até ser, né? Não, com certeza eu sou. Pode até ser exigente, mas o que você deixa transparecer para eles, Guilherme, é que você realmente é um cara diferente e que as pessoas se inspiram em você. Então, olha a sua responsabilidade como um amigo, como um empreendedor, como um chefe. Então, tem muitas pessoas ali, eu acompanhei alguns deles também, né? Das pessoas que ali foi uma ponte e hoje as pessoas estão com o seu próprio negócio porque se inspiraram no seu negócio, né? De uma forma ou de outra ajudando, não só financeiramente, mas com conselho, né? Com dicas, vai ali, vai aqui. Muitos deles, cara, igual eu falo assim, a gente teve tantos colaboradores, né, nesses anos todos aí, por mais que tenham ficado bastante mais nas outras unidades. E, cara, muito gostoso você encontrar um deles na rua e ele te vir te cumprimentar, que não ficou mágoa alguma. Ele entendeu que aquilo fazia parte do ciclo da vida dele, de crescimento pessoal e profissional. Para nós também, foram todo mundo aprendizado, onde também eu era novo lá atrás, também estava aprendendo. E a gente troca ideia, dá conselho, vira amigo, alguns frequentam os mesmos lugares que você. E assim vai, né, cara? Então acho que isso é o que a gente leva. Tá? Porque assim, todas as outras coisas, financeiras, essas coisas, fazem parte da vida da gente. A gente trabalha para isso. Mas o que a gente leva, cara, é as lembranças de tudo que você fez ali. O legado que você deixa. De querer ajudar alguém, de não levar nada que não é seu para casa, de colocar ali uma filosofia de um trabalho que só com honestidade, só com comprometimento, vestindo a camisa todo santo dia, que vai dar certo. Né? Senão, não tem jeito. Isso eu passo sempre para eles lá. Cara, você vem aqui, você dá o seu melhor. Seu problema tem que ficar da porta para fora. Da porta para fora. Eu sei que vai ter dia que você tem vontade de chorar. Então, pô, esquece que eu sou seu chefe. É isso aí. Vem conversar comigo. É isso aí. Isso é mais uma prova da sua resiliência deles também. Porque eles também têm os problemas deles. E eles têm os desafios. Tem as contas para pagar, tem isso, tem aquilo. O cara tem que vir, cara. Então você tem que entender aquilo ali também. E eu mostro sempre pra eles, eu comecei do nada, velho. Isso aí. Comecei do nada. Pra mim chegar aqui, eu tive que ralar pra caramba. E não posso parar. Porque se eu parar, eu fico atrás. Eu tenho que estar todo dia buscando. E é um leão atrás do outro todo dia, cara. Antes é 2, 3 leões por dia. Hoje em dia, pra vender, você tem que catar o cara no laço, velho. O cara entrou na loja e falou pra eles, não pode sair sem levar nada, meu irmão. Com esses 2.000 produtos, se o cara não levar nada, pô, eu tenho que trocar você. E eles estão bem treinados, hein, Guilherme? Porque eu vou lá, pego aqui pros meus convidados e eu penso, vou sair com uma castanha. Daqui a pouco você foi lá hoje, eu vendi 2 whey pra você, não foi? Então. Você queria um só, não foi? Eu queria um whey só. E aí você veio com aquela conversa que não tinha um pote grande, leva 2 do pequeno. Você falou quando vai chegar? Eu falei, não sei, vai chegar amanhã, mas tudo bem. Só vai vender hoje, amanhã é outro mês. Parabéns, vocês estão muito bem treinados, tá? Parabéns, equipe. É isso aí, entrou lá, gente. Com certeza você não vai sair de mão vazia, tá? Guilherme, eu anotei algumas coisas aqui, até para pontuar de uma forma bem resumida, tá?
O que é resiliência? É aprender, adaptar, cair e levantar e seguir em frente, né? O Guilherme deixou muito claro isso. Resiliência não é sobre resistir, é sobre transformar dor em combustível, né? Resiliência não é somente uma habilidade, é também uma necessidade para quem decide empreender. Aí coloquei aqui também, resiliência é o que transforma dor em força, dúvida em aprendizado e sonho em realidade, né? Então, você passou realmente por esse processo. Você também comentou que resiliência é uma adaptação, né? Você tem que estar sempre se moldando ao mercado, né, cara? As coisas, as adversidades da vida, na verdade, com certeza. Né? Você pensa em uma coisa, acontece outra, por isso você vai parar? Não, cara. Vamos encaixar aqui, ó. Tá aí a tecnologia. Sim. Se a gente for retógrado e não quiser aceitar as coisas, a gente vai ficar para trás. Então você tem que estar sempre se moldando cada dia mais e melhorando. E você faz muito bem isso, né, Guilherme? Eu que te acompanho há muitos anos, né? Você ia numa loja, tinha só uma prateleira, daqui a pouco você faz aquela e a outra, aí já faz no meio, aonde não tinha espaço, você transforma cria o espaço, você em tem que espaço. Estar sempre ali mexendo. Esses tempos aí eu fui na loja aqui da Pauliceia, né? Com certeza o Tabuão também deve estar assim, mas para você ali com código de barra saber o preço do produto, então você sempre está inovando, parabéns. Ninguém faz nada sozinho, eu sempre defendo isso e você deixou muito claro aqui também. Até se eu puder agradecer a todos os meus funcionários. Claro, nossa, com certeza. Todos os que passaram, os que estão hoje em especial, né? Porque esse que está agora aqui. Sem o trabalho deles, sem a dedicação diária, eles deixam a família, deixam os filhos, como a gente também deixa em casa. Né? Eu posso pegar no pé deles, mas eu sei que eles estão dando sempre o melhor deles lá dentro. Sim. Né? Então, meu agradecimento a cada um deles, por cada um desenvolver o seu trabalho, seja do cara que repõe, ao cara que entrega, ao que vende, ao que cobra, né? Todos eles, a todos os nossos colaboradores, os fornecedores, que também são os caras que são ponta firme pra caramba, traz o melhor pra gente, a melhor condição, a todos os nutricionistas que a gente visita e tem ali aquele apoio que acredita no nosso trabalho, né? Porque o cara não vai colocar o dele na reta se ele não confia na gente. Então, sozinho não dá. Precisa de tudo isso, dessa rede de comunicação, de pessoas com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, com a mesma filosofia de ideia, de crescimento, para as coisas fluírem. E quando a gente consegue unir tudo isso, fica bem mais fácil. Com certeza, Guilherme. Deixa eu ver por onde eu termino aqui. Guilherme, para deixar um recado aí para as pessoas, qual que é o diferencial da Empório, Guilherme? Qual que é o diferencial da Empório? Porque assim, mercado tão competitivo, hoje você vai no mercado, tem grãos, você vai numa farmácia, às vezes tem grãos, tem tudo, né? Qual que é o diferencial da Empório Natural? Hoje eu falo que o mercado ele não tem fronteira, né, cara? Qualquer lugar você encontra de tudo, né? Você tá com o supermercado na tela do seu celular ali, né? Você não precisa sair de casa para nada. Então eu acho que o grande diferencial do Empório é o que eu sempre coloquei para eles lá atrás: atendimento. Quando a gente atende a pessoa com empatia, quando a gente se preocupa com o que está vendendo, não a venda só por vender. Você tem que vender acreditando que aquilo vai trazer algo de bom para a pessoa. Você tem que impactar ela com algo positivo. A pessoa vem atrás de você, atrás do Empório, que é uma loja de produtos naturais que busca qualidade de vida, né, e estender o prazo que a gente tem aqui, nessa passagem, ele está buscando algo para melhorar a vida dele. Então a gente está ali, né, para ser o mediador daquilo ali, tentar apresentar. Então eu sempre falo para a minha equipe, ó, pessoal, preço todo mundo vai ter. Qualquer lugar vai ter preço, qualquer lugar vai ter produto, só que o que a gente tem que ter aqui? Atendimento. Então o atendimento nosso ele tem que ser bom do começo ao fim, inclusive no nosso delivery. Hoje o cara quando compra comigo, ele tem uma pessoa lá que sabe o que está falando. Então tem que ser um atendimento quente, humano, não pode ser uma máquina respondendo. Poderia ter um robozinho lá hoje já? Poderia. Sim. Poderia. Já fiz teste? Já. Eu mesmo não gostei. Falei, cara, não quero isso pra mim, eu não vou querer comprar desse jeito. Quero ter alguém ali pra responder, pra tirar uma dúvida, bater uma foto. Eu falo pras meninas, você não vai levantar aqui e bater uma foto da tela do computador, você vai lá com o produto e bate a foto na mão. Bacana, hein, Guilherme? Então, eu acho que o que diferencia o nosso trabalho, o que fez a gente chegar até hoje, 17 anos depois, já chegando na nossa maioridade agora, esse ano, é o atendimento. Né? O atendimento humano mesmo. Humanizado. Você saber o nome do seu cliente, o cliente saber pelo nome. Até desculpa que às vezes a gente não lembra o nome de todos, mas eles lembram o nome da gente. Então é muito gostoso aquilo ali, o cara vir e perguntar de você e te abraçar. Nesse ponto novo aqui, eu vi o
quanto a gente é querido ali na região, né? Quantas pessoas vieram nos parabenizar pela chance de ter aumentado, que acompanharam a nossa trajetória desde lá de trás. E não foi um nem dois, foram vários, vários e vários e vários, de todas as idades, né? De todo poder aquisitivo. Desde um cara que vai lá simples e compra só aquelas 100 graminhas de aveia que cabe no bolso dele, a um outro que vai lá e compra um outro produto muito mais caro, mas para nós o valor tem que, eu sempre falo, o valor é o mesmo. Sim. O cliente tem que ser tratado da mesma forma, independente se ele compra pouco ou muito. A gente tem que tratar todos iguais. Então esse atendimento e como que eu posso dizer? Você receber o cliente bem. Legal. Você ser receptivo com ele ali, atender bem, sorrindo, disposto a fazer aquilo ali. Então, legal. Esse é o nosso grande diferencial comparado até as outras nossas lojas mesmo. Sim. Porque teve loja que às vezes não deu certo. Fala, pô, mas por que não deu certo? Porque a gente não estava lá o dia inteiro, cara. Com certeza. Então, eu tenho essa filosofia. Fica ali o dia inteiro. Hoje eu tenho aqui na loja da Policéia. As meninas estão comigo há muito tempo. Eu falei para elas hoje. Eu falei, ó, vocês já sabem qual que eu gosto e que eu não gosto. Então, vocês têm que fazer direitinho. Porque o cliente, quando vir aqui na Policéia ou for no Tabuão, ele não pode ver nada diferente de uma para outra. Legal. Ele tem que ter o mesmo atendimento, o mesmo produto. Não é só o preço, aquilo ali. Não, atendimento. Legal. O preço vai ser porque eu padronizei. Agora, o atendimento tem que ser igual. Isso eu não abro mão. Sim. Não abro mão. O dia que eu não conseguir atender bem, aí eu tenho que parar. Né? Que daí eu já perdi a essência do que eu estou fazendo. Se eu perder essa essência, eu perdi o brilho nos olhos, eu não tenho porque estar lá. Verdade. Né? Então eu não estaria aqui para contar essa história. Sim. Né? Então acho que o que vai fazer a gente mudar é querer sempre o melhor, é ter a fé dentro da gente e a certeza que a gente está no caminho certo. A certeza que está no caminho certo, sempre fazendo o que dá para a gente fazer naquele dia. Guilherme, agora uma pergunta que a gente não conversou nos bastidores, né? Mas eu me senti tocado agora. Você como apoiador do GentilCast, o que te levou a apoiar o GentilCast? A filosofia do trabalho. Né? Eu te perguntei hoje, Roberto, por que você dedica o seu tempo? Sim. Se você não tem rentabilidade com aquilo ali. Aí você começou a falar, eu já entendi o que você queria colocar. Você está levando informação, esperança, autoestima, mudança de vida para as pessoas. E quando eu entrei, eu fiz particularmente por você. Por eu já te conhecer, sim, você ter feito um trabalho comigo de assessoria, de mentoria ali. E assistindo os episódios, cara, foi cada vez mais marcante o quanto isso era bom, o quanto de coisa boa você levava para as pessoas. Você até comentou comigo assim, eu não dou um dízimo na igreja, eu prefiro fazer isso aqui e levar. Eu falei para você, você tem noção de quantas e quantas pessoas você ajuda? Talvez você não tenha essa noção. Sim, não tem. Quantas pessoas você consegue mudar a ideia dela? A gente até falou ali, pô, às vezes você... a pessoa não vem aqui e fala coisa que ele não tem coragem de falar para outra pessoa. Sim. Né? Então, hoje eu sinto prazer em ser parceiro aqui. Por isso. Porque não é algo que está me pedindo alguma coisa, a gente está ajudando pessoas. Que bom. A parte do negócio faz parte. Aqui é legal, tá o logo aqui aparecendo, tudo isso é muito bom, faz parte do jogo. Mas a filosofia, a ideia e o objetivo é o que me faz querer continuar como parceiro aqui do GentilCast. Que bom. Independente quanto tempo você vai falar, não, agora eu vou ficar ali gravando, vou pôr outra pessoa aqui no meu lugar, vou pôr o Gabrielzinho aqui para ficar no meu lugar, né? Que ele é mais carismático do que eu, né? Mais bonito. Então, mas a filosofia é isso. É a mesma filosofia que eu levo para o meu negócio. Quando eu tiver aquele brilho nos olhos, aquela vontade de atender, aquela vontade de dar o meu melhor ali, eu vou estar no Empório todo dia. Que bom, Guilherme. É isso aí. Então eu estou muito feliz em fazer parte da família GentilCast desde o começo. Né? Obrigado. Fazer parte dessa sua história, que venham muitos e muitos episódios. Eu não sei que número que vai ser esse agora. Que número que é esse do Guilherme que vai sair? 48, a minha idade, hein, cara? Ó, tá vendo? Eu sou jogar no bicho, hein? É verdade, jogar no bicho, quem sabe eu ganho. 48, aí eu faço uma doação maior. Se ganhar, você já fala, Wellington, ó, já... Mas assim, que bom, Guilherme. Fico feliz, espero que muitos e muitos episódios venham. Então, 49 porque vai sair, 49. A idade que eu vou fazer, melhor já tá aí, Guilherme. Então, 49. Você viu? Então joga no 48 e no 49. Jogar os dois, né? Porque vai que der errado aqui, eu vou cobrar da Stephanie esse dinheiro aí se eu perder. Se eu perder, então você tem que me pagar. Então, assim, eu fico feliz, cara, e entrei mesmo nesse projeto com você lá atrás. Obrigado. Sem muito saber o que ia ser, né? Não vou mentir. Sim. Fiz por você, mas fui assistindo,
fui curtindo aquilo ali. Você já tinha me feito vários convites, eu não consegui vir antes. Tá também tendo essa coisa de colocar para fora que eu tava aqui, eu tinha que expor. Aí você me falou, meu, vamos nesse tema aqui. Eu acho que é uma coisa que eu gosto e, cara, você tá de parabéns. Estou muito feliz em estar aqui hoje, tá? Obrigado. Realizado, porque tudo isso é uma soma do que a gente vai construir no decorrer da vida da gente. Espero que algumas coisas que eu falei aqui sejam úteis para as pessoas. Com certeza. Mas o principal é isso, nunca desistir. Se você me perguntar de novo aqui, ó, o que é resiliência para você? Não desistir. Não desistir. Né? Deus, quando colocou as coisas, que ele deu a vida dele por nós, ele não falou que ia tirar todas as dores que a gente ia ter. Não. A gente tinha que acreditar nele. Né? Então a gente não pode desistir, cara. Jamais, em hipótese alguma. Né? A gente pode fazer de tudo. Errar 1000 vezes, mas desistir não. Porque não é só eu que estou desistindo. Quando eu desisto, eu carrego um monte de gente junto comigo. Sim. E eu não posso ter essa culpa de carregar todo mundo. Então é melhor eu ficar aqui. Fazer o meu melhor sempre. Sempre, sempre, sempre. Que bom, Guilherme. Muito obrigado aí já nesse recado final e pelo feedback, né? Eu falo que a gente sabe que a gente está no caminho certo através dos feedbacks, né? Então, se você assiste um episódio, já assistiu vários episódios, me manda depois ou no direct do GentilCast ou no meu mesmo do Instagram, que é o Wellington Maciel. O seu feedback também é muito importante, a gente saber o quanto o GentilCast está impactando a sua vida ou na vida de uma outra pessoa que você acabou encaminhando nossos vídeos. Tá? E não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse episódio para que outras pessoas também possam ter acesso. O Guilherme, o Instagram a gente já tem, né? Certo. Que o pessoal sempre coloca aqui pra gente. E qual que é o WhatsApp aí, às vezes as pessoas querem entrar em contato? A gente tem 2 canais de compra lá por telefone, né? Ou no WhatsApp, o 11 6592 4606, ou pelo telefone fixo 4178 1825. E a gente está na Avenida Tabuão, 4425, ou na rua MMDC 373, aqui na Pauliceia. São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, as duas São Bernardo do Campo. Legal. E o delivery também? Delivery é toda a Grande São Paulo, né? Então pode pedir, a gente também tem o nosso site, que dá para comprar por lá, Shopee, iFood. Tá? Tem vários canais aí das plataformas, dá para encontrar o Empório aí. Bacana, Guilherme. Tá bom? Quero agradecer aí do fundo do meu coração por tudo aquilo que você tem proporcionado pra gente. Espero você em breve aí também para que você possa compartilhar algum outro tema, né? Eu sempre falo que nesses 18 anos ou nos seus 40 e quantos anos, Guilherme? 48 anos, tem muita coisa aí dentro aí para poder compartilhar e fazer com que a gente tem bastante experiência, né? Sim, experiência de vida. Sim. E que você fique com essa dica aí da resiliência, não só na questão profissional, né, Guilherme? Mas resiliência no casamento, com filhos, com os pais, no dia a dia, né? Resiliência às vezes com você mesmo, de não querer desistir, de saber que a sua história importa pra gente, ou a sua história aqui, ou a sua história em outros lugares, mas a sua história importa. Então, eu agradeço você que ficou com a gente até agora e até o próximo episódio do GentilCast.